E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino. E temos como base a revista Compromisso. E na aula de hoje, estudaremos a lição de número 2, que tem o tema Jesus se prepara para o seu ministério. E antes de nós começarmos o nosso estudo, eu vou fazer uma oração e depois nós iniciamos a nossa aula. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite, o Senhor nos possibilita estudarmos a Tua Palavra, aprendermos um pouco mais de Ti. Nesse período, Senhor, estamos estudando o Evangelho de Mateus, e eu lhe peço que o Senhor nos dê todo o entendimento, que no decorrer das aulas nós possamos estar adquirindo conhecimento, possamos adquirir entendimento, Senhor, e aprendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajuda e esteja conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, o nosso texto áureo da lição de hoje está lá no capítulo 4, versículo 23 do livro de Mateus. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. E para a aula de hoje, nós faremos a leitura dos capítulos 3 e 4 do Evangelho de Mateus. E depois nós conversaremos um pouco sobre o assunto que nós lemos nesses dois capítulos. Começando então pelo capítulo 3. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessava seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que pode dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se, desse modo, o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. Então, pessoal, entre os capítulos 2 e 3, passaram-se mais ou menos 30 anos. Então, entre o capítulo 2, que a gente leu na aula passada, e o capítulo 3, que nós iniciamos a leitura na aula de hoje, passou-se um período aproximado de 30 anos, pois foi o tempo em que Jesus viveu em Nazaré e trabalhou como carpinteiro junto com seu pai, José. Então, Jesus cresceu, brincou, tornou-se adolescente, trabalhou até estar pronto para começar o ministério planejado e executado por Deus. E aí já eram passados 400 anos que a nação judaica não ouvia a voz de um profeta. E aparece João, preparando o caminho para a chegada do rei. E a ênfase da mensagem de João Batista era arrependimento. E arrepender é mudar a forma de pensar, a forma de agir. E João, ele desejava fruto próprio de arrependimento, igual a gente vê lá no versículo 8 do capítulo 3 de Mateus. Então, muitos procuraram João arrependidos e querendo mudar a maneira de ser. Mas líderes religiosos recusaram o desafio, porque eles se achavam muito bons. E aí João os chama de raça de víboras, igual a gente leu lá no versículo 7 do capítulo 3. Eram duas linhas de liderança, os saduceus e os fariseus.
E essas duas linhas de liderança, os saduceus e os fariseus, eles disputavam o controle de Israel. Mas, apesar das divergências, eles se juntaram para se oporem a Jesus. E aí é interessante notar que, mesmo com divergências em vários assuntos, na hora de ir contra o rei Jesus, que estava sendo apresentado por João Batista, os grupos se unem para contra-atacar. E aí o autor nos traz essa reflexão, né? Se analisarmos a história, os dias em que vivemos, a prática continua. Então, mesmo sendo contra, quando os interesses pessoais estão acima, muda-se o discurso. Negociatas são feitas desde que se tenham vantagens. Renuncia-se a princípios para atingir o alvo desejado. O que é errado vira certo, e vice-versa. O importante é unir, não para construir, mas para derrubar o outro. E aí, quando acontece na sociedade, alegamos que as pessoas não têm o temor de Deus. Mas aí, o autor aqui da revista deixa a pergunta, né? E também a preocupação. E quando isso acontece dentro de nossos arraiais evangélicos? Né? E aí fica uma reflexão para a gente pensar, né? Então, pessoal, conversando um pouco sobre o... Perdão, pessoal, recebi uma notificação aqui por e-mail. Vamos lá. Vamos, então, conversar um pouco sobre o capítulo 3 de Mateus. Então, a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. E aí, nesse capítulo, no capítulo 3, temos as duas narrativas importantes. A pregação de João Batista, dos versículos 1 ao 12, e do batismo de Jesus, versículos 13 a 17. No versículo 2 do capítulo 3, Mateus ele usa a expressão reino do céu, substituindo a palavra Deus, por estar escrevendo para judeus que, como reverência, eles não escreviam o nome de Deus por ser sagrado, então usavam a expressão céu. Mas o significado era o mesmo. E aí, pessoal, a aparição de João Batista no deserto da Judéia, anunciando a chegada do rei, vem comprovar a profecia citada em Isaías 40, verso 3. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. E aí é o Novo Testamento cumprindo as profecias do Antigo. E aí quando Jesus ele chega para ser batizado, João ele reage de uma forma que qualquer um de nós também reagiria, também faria, né? Vamos pensar, se eu estou anunciando que o rei está chegando, quem sou eu para batizá-lo? Eu que tenho que ser batizado por ele. Uma reação natural. Mas Jesus, ele não se intimida e ele pede a João que deixe a justiça se cumprir, igual está escrito lá no versículo 15 do capítulo 3. E o batismo aqui era com água para o arrependimento, uma confissão de pecados. No entanto, era uma preparação para o batismo maior com o Espírito Santo, que acontecerá no livro de Atos, lá no capítulo 2, versos de 1 a 13. A história divina sendo cumprida passo a passo, sem atropelamentos, mas com discernimento e no momento próprio. É Deus dirigindo a história. E aí, pessoal, quando Jesus sai da água batizado por João Batista, uma confirmação divina se manifesta em forma de uma pomba, anunciando: este é meu filho amado, de quem me agrado. É Deus confirmando seu Filho como vindo ao mundo para salvar a todos que nele crerem. Então, Deus confirmando seu Filho como vindo ao mundo para salvar todos que nele crerem. Foi uma comunicação verbal e visível, para ninguém duvidar. Até então, Jesus era um desconhecido, ou um simples ajudante de carpintaria na cidade de Nazaré. E agora é mostrado ao mundo com a missão definida.
É Deus, o Pai, apresentando oficialmente Jesus, o Filho, ao vivo. E aí, a gente pode ir agora para o capítulo 4 de Mateus, onde a gente vê e conversa um pouco sobre a tentação de Jesus. Então, após o batismo, vem a narrativa da tentação. Depois do batismo, no Rio Jordão, Jesus ele é conduzido ao deserto para ser testado. E aí fica a pergunta, Jesus precisava disso? Claro que não, né? Mas Deus ele permitiu para mostrar a nós que as tentações, elas são realidades em nossa vida. Mas é preciso estar seguro no Senhor para vencer cada contra-ataque. E aí o autor faz aqui uma comparação. Comparando a tentação de Jesus e de Adão, esse tinha tudo à mão, nada lhe faltava e mesmo assim cedeu à provocação do inimigo. Mas Jesus estava com fome. O inimigo provocou Jesus, como quem diz: Você não é Deus? Então pega essas pedras e transforma em pães e assim mate sua fome. E é claro que Jesus poderia ter feito isso, mas estaria cedendo à provocação e responde que se assim fizesse, estaria colocando suas necessidades físicas acima das espirituais. Uma lição para nós, né, pessoal? Quantas vezes cedemos às tentações e esquecemos que precisamos nos alimentar da palavra para vencer cada etapa? E aí Jesus cita nesse diálogo também Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. E aí, não se dando por vencido, o inimigo ataca novamente, né? Ele ataca a segunda vez e do lugar mais alto do templo, cerca de 150 metros de altura. E ainda ele cita o Salmo de número 91, versículos de 11 a 12. Só que o provocador omitiu a expressão em todos os teus caminhos. Se nós lermos ali Salmo 91, versículos de 11 a 12, a gente vê: Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Mas o provocador ele omitiu a expressão, né, em todos os teus caminhos. E aí, pessoal, a proteção de Deus é para quem está sempre andando em seus caminhos. Ainda, Jesus ele vai citar Deuteronômio 6, versículo 16. Não coloqueis à prova o Senhor, vosso Deus, como fizestes em Massá. E aí, pessoal, quantas vezes nós colocamos Deus à prova por não obedecermos às regras claras para a nossa saúde? E aqui o autor ele deixa um exemplo. Vamos pensar, um diabético que não toma insulina e diz que Jesus cuidará dele. E enquanto isso aproveita dos doces proibidos e às vezes come até escondido. Isso é provocar o Senhor. Nós precisamos ter cautela, precisamos ter bom senso. Deus cura, Deus protege, mas nós temos a nossa parte nessa parceria. E aí, a terceira tentativa de derrubar Jesus foi desafiá-lo a se prostrar diante do inimigo, e assim receberia todos os reinos do mundo. E a ênfase do verbo prostrado no grego significa apenas uma vez. E aí, fazendo isso só uma vez, teria tudo sob seu domínio. E aí, novamente, Jesus cita o Antigo Testamento. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Então, Jesus cita, né? Temerás o Senhor teu Deus, a ele prestará culto e jurarás pelo seu nome. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. E aí, pessoal, quantas pessoas em nossos dias se dobram diante de ofertas de suborno, de corrupção, para terem projeção na sociedade ou para terem riquezas e vantagens? Mas se esquecem que as facilidades levam à perdição.
Jesus, ele não cedeu às artimanhas muito bem planejadas pelo inimigo, usando muito a questão de poder sobre tudo. E aí, Jesus é o exemplo que o grande mestre nos deixa. Depois de vencer as tentações, Jesus estava pronto para começar seu ministério, pois viveu na pele o que todos nós enfrentamos no dia a dia. Mas ele, que é nosso modelo, venceu, e com ele também somos vencedores, desde que na total dependência de sua vontade e de sua direção. E aí, pessoal, o autor da revista ele traz aqui uma reflexão também, né? Ele diz que quando ele leu o tema dessa lição, que é Jesus se prepara para o seu ministério, ele ficou pensando, mas ele precisava de preparo? Se a palavra de Deus assim coloca, é para nos mostrar que cargos de liderança precisam de preparo. Então Jesus ele nos dá o exemplo. Líderes cristãos, eles são os mais atacados pelo inimigo. Por quê? Se o inimigo derrubar esses líderes cristãos, muitos seguidores eles se desinteressam das verdades do Evangelho. A liderança cristã é serviço, é o que chamamos de líder-servo. E Jesus é o nosso maior exemplo de líder-servidor. E aí, a gente tem que lembrar que servimos ao Senhor da nossa vida e as tentações não dão trégua. Por isso, precisamos conhecer bem a palavra de Deus, precisamos ficar na dependência dele. Jesus contra-atacou sempre citando a palavra de Deus. E aí o autor ele sugere que nós façamos a leitura de um livro da Marília Camargo César. O livro chama Feridos em Nome de Deus, publicado pela editora Mundo Cristão. Pessoal, depois da prisão de João Batista, Jesus ele saiu de Nazaré e foi para a cidade de Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia. E aí, o versículo 17 do capítulo 14 parece como uma síntese do ensino público de Jesus. Né? Então, a gente tem que, daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Então, Jesus começa a chamar os primeiros discípulos para comporem a sua equipe. E dos 12, talvez 7 eram pescadores. E Jesus desafia eles a serem pescadores de homens. O primeiro é Pedro e seguem os demais. E aí foram 3 anos de um seminário intensivo, 24 horas por dia. Então esses discípulos passaram 3 anos, o dia inteiro, 24 horas por dia, junto ao mestre dos mestres. Então, junto com o mestre dos mestres, junto com Jesus. E mesmo assim, no final, um o negou e o outro o traiu. E aí, pessoal, uma característica do pescador é coragem e paciência. Para levar pessoas a Cristo, é preciso coragem e paciência. Daí a expressão pescadores de almas. Também os pescadores, eles trabalham em equipe. E precisamos da equipe que ora, da equipe que ensina, da equipe que escreve, que prega, que testemunha, que contribui para alcançar as pessoas para Cristo. Então, cada um colocando em prática a sua capacidade dada pelo Espírito, podemos, em equipe, mostrar o Cristo, o Messias prometido e que tem chegado até nós. Então, vamos ler mais uma vez essa frase. Cada um colocando em prática a sua capacidade dada pelo Espírito, poderemos, em equipe, mostrar o Cristo, o Messias prometido e que tem chegado até nós. E aí, pessoal, como conclusão da nossa aula de hoje, a gente tem aqui no nosso texto áureo, né, lá do capítulo 4, versículo 23, Jesus espalha a doce luz da presença dele na vida das pessoas, por meio de suas pregações, dos seus ensinos, das suas curas. E com esses feitos, Jesus tornou-se conhecido e ele atraía as multidões para ouvi-lo e receber uma palavra de ânimo e consolo, além das curas físicas também. O povo vinha até Jesus e, ajudado pelos 12 apóstolos, eles eram curados e abençoados. Então, o povo vinha até Jesus
e ajudado pelos 12 apóstolos, eram curados, eram abençoados. E aí a gente termina, né, com a flexão. O rei chegou, glória a ele. Amém. Pessoal, essa foi a aula de número 2 da revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você estar adquirindo esse material também. E se você tiver alguma dificuldade, não conseguir adquirir, você pode entrar em contato com a gente que nós estaremos enviando esse material para você, tá bom? Nós estaremos te ajudando a adquirir. E aí, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar seu comentário aqui no vídeo. Você pode também nos escrever no nosso e-mail, no nosso grupo de WhatsApp, da forma que você se sentir mais confortável. E, pessoal, agradeço por vocês estarem até aqui, né, acompanhando essa aula de EBD. Espero que tenha ficado claro o conteúdo aqui. E desejo que você e sua família tenham um ótimo dia e uma ótima semana, guardados e abençoados por Jesus, tá bom? Até mais então, pessoal. Deus abençoe.